Olá a todos, eu me chamo Fábia e eu sou estudante do 4º período do curso de ADS da Universidade PUC Minas. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o projeto que eu desenvolvi para a matéria Tecnologias para Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bom, o meu trabalho foi criar uma API, ou seja, o back-end para uma locadora de veículos. Essa locadora de veículos a gente pode pensar como uma loja presencial, mesmo uma empresa presencial que a gente vai e a gente realiza o aluguel de veículos para uso próprio. E essa empresa, ela possui esse sistema que ela utiliza para gerenciar os veículos, gerenciar os funcionários, os clientes, enfim. Bom, para quem não está muito habituado com esses termos, back-end, front-end, eu basicamente desenvolvi a inteligência que roda por trás do site e não o visual. Que o visual seria exatamente o front-end, que é a página que a gente acessa, que a gente visualiza. Então, por exemplo, quando nós estamos em um site de vendas, como a Amazon, e a gente clica no botão adicionar o carrinho, o front-end, que é a parte visual, onde a gente pode acessar essa opção do botão, ele envia uma requisição para o back-end. O back-end, ele analisa, busca a informação no banco de dados e devolve o resultado. Então, eu desenvolvi nesse projeto exatamente essa parte que fica responsável por receber essa requisição realizada a partir do front-end e devolver a resposta. Só que como nós não desenvolvemos o front-end para esse projeto, eu vou realizar essas requisições através de uma plataforma chamada Swagger, onde eu posso tanto documentar o meu projeto para que fique mais fácil as pessoas entenderem o que cada requisição realiza, assim como também realizar os testes manuais para cada requisição, para dessa forma saber se as funções estão funcionando corretamente. Então, você consegue cadastrar um cliente, cadastrar um funcionário, cadastrar um novo aluguel, buscar um aluguel, enfim. Essa API, ela foi construída com a linguagem C#, e eu também utilizei o framework ASP.NET Core e também o Entity Framework Core para fazer esse projeto. O C# nada mais é do que uma linguagem de programação, enquanto o framework é como se fosse uma biblioteca de códigos prontos. Então, em vez de começar tudo do zero e baixar vários arquivos, o framework já me traz todo um kit de ferramentas que facilita muito meu trabalho e a criação da API. Bom, agora eu vou mostrar para vocês as classes principais que eu tive que construir, começando pelo arquivo program.cs, no caso, a minha classe. Essa extensão .cs é o que representa classes na linguagem C#. Nada mais é do que o coração da minha API, onde eu configurei e montei toda a estrutura do projeto. Então, é como se ele fosse o manual de instruções que o meu código sempre vai seguir antes de começar a rodar. Como parte dessas instruções, eu tenho a conexão com o banco de dados, e então, através de funções, eu consigo apontar para o SQL Server, que é o banco de dados que eu estou utilizando, que eu utilizei neste projeto, usando a função, como eu já disse anteriormente, dessa forma garantindo que o framework saiba exatamente onde encontrar e criar as tabelas da minha locadora. Eu tenho também configurações de dados, então, para garantir que meu back-end ele se comunique bem com o front-end, eu realizei também 2 configurações importantes no formato JSON e elas estão nessa classe program.cs também. Outra instrução é as habilitações dos controllers e do Swagger. Então, para que a minha API ela fosse completa, eu precisei incluir 2 ferramentas, que é os controllers, que são muito importantes porque são as classes onde eu defino as rotas e a lógica para o CRUD das minhas entidades principais, que eu ainda vou falar delas em outra classe que eu vou apresentar para vocês. E também foi onde eu habilitei o Swagger, que, como eu disse anteriormente, no início do vídeo, que é onde eu vou conseguir tanto documentar a minha API quanto realizar os meus testes manuais. Então, é aqui nesse Program CS que eu consigo configurar ele para ler os comentários do meu código, garantindo que a documentação seja sempre atualizada. Então, o que eu escrever no meu código, aqui no caso eu documentei nos controllers, vai aparecer quando eu carregar a página do Swagger. E por fim, é onde eu construo a minha aplicação e também a configuro para rodar. Agora, mostro no vídeo para vocês o código da minha classe LocadoraDB, que é uma classe essencial, exatamente porque ela representa a conexão real do meu projeto com o banco de dados. Ou seja, é ela que vai ser responsável por armazenar os dados que eu cadastrar na minha plataforma, como, por exemplo, dados de funcionários, dados de clientes, de aluguéis, entre outros dados. Então, é como se ela fosse a secretária
que organiza e gerencia todas as informações da locadora no servidor. É onde também eu defino a minha string de conexão com o banco de dados, que eu já mencionei anteriormente. É onde eu também posso falar para o meu framework que eu tenho uma coleção de objetos e eu quero que ele crie uma tabela correspondente do banco de dados para armazenar as informações que eu defini na classe locadora.cs, que eu já vou mostrar para vocês em seguida. Entre outras configurações, mas as principais dessa classe são essas informações que eu falei para vocês. Na classe locadora.cs, eu tenho as entidades principais do meus sistemas definidas a partir de classes. Então, eu tenho a classe fabricante, veículo, cliente, funcionário e aluguel. Todas possuindo os atributos, ou seja, os dados que serão necessários para cada entidade, para cada classe. Essas classes representam as formas das minhas entidades, então eu posso ter a partir delas vários funcionários, vários veículos, aluguéis e assim por diante. E por fim, eu tenho os meus controladores, que é como eles fossem os atendentes da minha locadora. Então, eles são responsáveis por receber a requisição, validar, comunicar essa requisição com o banco de dados, caso os dados estejam corretos, e por fim, devolver a resposta da requisição. E eu vou ter esse controller, ou seja, esse atendente para cada entidade principal da minha aplicação. Para cada entidade, eu vou ter as informações de editar, excluir, atualizar e criar um novo dado, além de dados filtrados, como, por exemplo, pegar aluguéis mais detalhados, de uma forma mais detalhada, pegando só informações de data de início e data de devolução, pegar um aluguel por ID, pegar um cliente por ID, ou então acessar todos os clientes. Tudo isso está definido nesses controladores e também está documentado nesses controladores. E agora eu vou mostrar para vocês, depois que o projeto já rodou, a página do Swagger, onde nós vamos realizar pequenos testes manuais. Então aqui eu apresento para vocês a página do Swagger, onde eu tenho informações sobre o meu projeto. Então eu tenho os endpoints de cada entidade minha. Então, por exemplo, aí nos aluguéis, eu tenho cada método que eu vou poder editar, criar, excluir, ou então editar uma entidade. Eu tenho os meus esquemas também, que eu também tenho cada entidade, cada atributo relacionado, definido qual tipo de atributo, e também determinadas validações, como tamanho máximo da string, e assim por diante. Eu mostro aí também no vídeo. Então, tem aí, por exemplo, o atributo do veículo, que é o modelo, que tem que ser do tipo string, tem o máximo de caracteres que pode ter, o tamanho máximo, no caso, e entre outras informações. Para cada endpoint, eu tenho também a descrição. Então, por exemplo, no primeiro aí, que é o get, eu tenho a descrição que retorna todos os aluguéis cadastrados. Essa descrição que aparece, eu defini no Swagger, nos meus controladores. Então, quando eu entro no endpoint e eu clico em Try It Out e depois em executar, eu tenho acesso à resposta que eu obtive dessa requisição. E aí, como vocês podem ver, deu que essa requisição foi realizada com sucesso. Eu tenho o tipo de requisição, que é o GET, e também a minha rota, que no caso, essa requisição foi realizada na rota para aluguéis. E aí embaixo eu tenho o corpo, então um exemplo de como seriam as informações retornadas. Então, como seria o nome, como seria o CPF, enfim, tudo documentadinho. Em seguida, eu mostro para vocês como seria o teste da requisição put, que me permite alterar a informação de um aluguel. Qualquer informação que eu quiser alterar, qualquer dado que faz parte do aluguel. E para isso, eu preciso do código do aluguel. Então, eu venho ali no ID, eu faço o mesmo processo que anteriormente, mas antes de executar, eu escrevo o ID do aluguel que eu vou querer alterar, até porque eu tenho uma lista desses aluguéis, e eu também altero as informações ali no corpo. Então, eu vou alterar o nome do cliente para Amanda, o nome do funcionário para Gustavo e o modelo do do veículo também, para Ideia. Assim que eu altero, eu clico em executar para saber se essa requisição está funcionando e a minha resposta que aparece
mostra que sim, ela está funcionando, porque eu tenho os meus dados alterados, então eu tenho meu nome Amanda, eu tenho o meu nome do modelo Ideia e o nome também do meu funcionário, que agora passa a ser Gustavo. Esse foi o meu projeto da API para uma locadora de veículos. Agradeço a atenção de vocês e por terem assistido até aqui. Tchau e até breve!